É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer atualizações, novidades, comentar projetos de lei, leis novas, mas tudo isso de uma forma leve, acessível e interativa com você. E nesse bloco, compliance trabalhista. Aqueles temas em que a gente tem que aprender como fazer corretamente para dois motivos. Para a empresa depois não ter surpresas lá na frente, né, com condenações, e o principal, para que o empregado tenha os seus direitos corretamente resguardados, que é o grande objetivo da nossa área, né? O que você separou para hoje, Carol? Eu adoro essa parte de preventivo, né? Não só o contencioso, quando já tem um processo, que também é uma delícia, mas quando você consegue antever os problemas, dar uma olhada, ver o que tem na empresa que pode ser ajustado, conversa com os trabalhadores, isso é muito prazeroso. A equipe de recursos humanos, normalmente, né, são pessoas muito abertas e muito conectadas com a área do direito, então é muito bacana fazer esse trabalho de compliance trabalhista. E para hoje eu separei um tema que eu acho que é bem legal, que é são as obrigações acessórias. O que acontece depois que o empregado é aprovado no processo seletivo? No momento da convocação dele. O que pode acontecer ali que pode dar errado? E tem muita coisa que pode dar errado, viu? E assim, muita gente esquece, assim, que quando você... Primeiro, o problema de fazer o processo seletivo, que já é complicado, né? Quais são os critérios de escolhas de novos trabalhadores, de novos empregados, isso já é bem difícil. E depois que você chega à escolha final, a obrigação que você já pode estar assumindo ao fazer um chamamento, uma convocação para ele ir à empresa, né? Porque, assim, regra geral, se a pessoa foi selecionada e já está sendo convocada para ir à empresa, levar documentação, etc., aquilo pode gerar, sim, uma expectativa no trabalhador de que ele conseguiu o emprego, né? E aí, a partir daí, ele pode começar a fazer uma conduta que, se depois não for confirmado esse emprego, traga um dano a ele. Por exemplo, né? Pede demissão de onde ele está hoje, já com a certeza de que vai ser contratado e às vezes acaba não acontecendo, né? Rescinde um contrato de locação, procura um imóvel para alugar mais perto do lugar onde provavelmente é o novo empregador dele. Então, tem movimentos que a pessoa pode fazer na família como um todo que podem gerar, sim, uma grande repercussão por conta, às vezes, de um e-mail enviado. Você foi escolhido, opa, desculpa, então, na verdade... Né, Ademar, era para o Ademir. Então, assim... E assim, isso é um tema que assim, a gente resolve, na verdade, usando o Código Civil. Em toda aquela parte lá de obrigações, né, pré-contratuais relativas a propostas de contrato, o aceite da proposta, se a proposta é séria, se não é séria, um prazo razoável para aceitação. Tudo isso você vai extrair lá do Código Civil, vale a pena estudar um pouquinho essa parte, para você ter ali um bom embasamento para saber como fazer também no contrato de trabalho, né? Nessa proposta de contrato de trabalho. Porque para a gente, o que é muito comum, né? Você mandou lá um e-mail, por exemplo, convocando, uma mensagem de WhatsApp, convocando para trazer seus documentos. Assim, agora só falta a parte burocrática, né? O emprego está garantido, a parte burocrática agora é só lá apresentar os documentos, carteira assinada, acabou, o emprego obtido. Então, é considerado como se fosse uma proposta séria, né? E que, em regra geral, não pode ser mais recusada unilateralmente, né? E daí a possibilidade dos danos caso a empresa não cumpra com a proposta que foi feita, né? E eu acho que cabe sim uma ação, pedido de indenização por danos morais e até materiais, se a pessoa conseguir comprovar os gastos que teve com alguma situação de mudança, alguma alteração na vida. Agora, o momento anterior também me preocupa muito, Carol, que é o momento de processo seletivo, né? Até onde uma empresa pode ir, assim, o que uma empresa pode investigar da vida de um trabalhador, o que ela pode exigir de um candidato a um emprego, né? Que tipos de dados ela pode coletar, o que você costuma orientar os seus clientes nisso?
tem que tomar muito cuidado, principalmente com as empresas que querem exigir de mulheres uma prova de que não estão grávidas, na maioria das vezes, homens, certificado de antecedentes criminais. Tudo isso, assim, tem que... Claro, no caso dos antecedentes criminais, eles até podem ser exigidos, mas em casos muito específicos, né? Uma empresa de vigilância, alguma coisa assim, mas não dá para exigir de todas as pessoas, uma prova de que não tem dívida nos bancos, alguma coisa assim, porque você vai acabar constrangendo o trabalhador, constrangendo aquela pessoa. A questão dos antecedentes criminais, é bom lembrar ao pessoal que já existe tese vinculante do TST sobre o tema, que regra geral não pode, a não ser, como a Carol falou, nesses casos excepcionais, né? Vigilante, etc. O grande problema para mim, na verdade, né, assim, o que eu sempre fiquei angustiado quando eu vi esses casos reais para julgar e para instruir, é a dificuldade que o trabalhador tem de chegar à conclusão de o que levou a empresa a contratá-lo ou não. Assim. Normalmente quem está lá é a pessoa que não foi contratada, né? Que não conseguiu o emprego. E aí ela normalmente alega discriminação. É muito comum você ter alegação de discriminação nesse momento do processo seletivo. E o trabalhador que está ali se candidatando, ele não sabe quais são os critérios que a empresa utilizou para fazer a seleção, né? Porque a empresa normalmente não abre, assim, ela não fala assim, olha, eu escolhi o fulano porque ele é melhor nisso, naquilo, e não escolhi você, Otávio, porque você não é fluente em inglês, sei lá. A empresa não faz isso, a empresa dá o resultado final, quem foi escolhido foi fulano, né? E os outros ficam, por que eu não consegui? O que houve? Né? Será que é por causa da minha cor? Será que é por causa do meu gênero? Será que é por causa do meu corpo, do meu rosto? Não sei porque eu estou gordo, estou magro? O que houve? Né? Então é um drama isso. Né? Essa falta de transparência nesse momento é um drama para o trabalhador porque ele não sabe o que houve. Né? E eu já peguei casos assim, bem interessantes. E aí eu vou dar uma dica bem legal que funciona, né? É o seguinte, quando você tem um motivo que presumivelmente leva aquela pessoa a ser discriminada, você pode usar uma construção que o TST já tem para um caso parecido, que é da perda do emprego. Quando o TST presume discriminatória a perda do emprego para quem tem doenças estigmatizantes, como, por exemplo, HIV. Então, no fundo, o que o TST está falando? Olha, você tem aí um elemento que a nossa sociedade, infelizmente, em regra, acaba discriminando as pessoas que têm essa condição. Então, se você tem essa condição e você não consegue emprego nenhum, você pode começar a pensar, peraí, por que eu não consigo emprego? Então, será que é porque, sei lá, eu sou alto, eu sou baixo? O que é? Então, se você tem uma condição que presumivelmente é discriminatória, você pode entrar com a ação e fazer um requerimento muito importante, que é a redistribuição do ônus da prova. Né? E hoje, isso está na CLT. Está lá no artigo 818 da CLT, pós-reforma trabalhista. E isso é legal, um ponto assim para ressaltar, porque assim, muita gente fala mal da reforma trabalhista, né? Mas na parte boa ninguém fala bem, né? É meio injusto, né? E esse ponto foi extremamente importante para o processo de trabalho, de ter positivado na CLT algo que a gente fazia por entendimento, que é a redistribuição do ônus da prova, quando a prova, para uma parte, é praticamente impossível, mas para outra parte é fácil de fazer. Então, assim, para um trabalhador é praticamente impossível ele provar que não foi escolhido por conta da cor dele. Mas para a empresa é muito fácil provar qual foi o critério que ela utilizou para não escolher aquela pessoa. É o quê? É o inglês que não é fluente? É a formação profissional? Tem que ter um motivo, né? E isso funciona na prática. Eu acho que isso é bem interessante. A empresa tem que ter ali realmente o rol de requisitos que ela utilizou para recusar um candidato e contratar outro, porque numa eventual ação ela vai conseguir se defender se ela tiver ali bem esclarecidas essas informações, porque às vezes a empresa fala assim,
mas só que isso aí foi feito pelo Beltrano, o Beltrano já saiu. E aí você fala, mas como assim? Estava na cabeça dele, ele decorou o que aconteceu na época? Não dá. Então é importante ter isso documentado mesmo. Por que que você selecionou aquele candidato? Quais foram os requisitos que ele atendeu que os demais não atenderam? O que a gente percebe é o seguinte, não é interessante a empresa sair abrindo isso à torta direito, mas ter esse fundamento caso haja questionamento no futuro na justiça, né? Porque assim, as pessoas têm uma visão de que, e aqui no Brasil isso é muito comum, de que a justiça do trabalho é favorável ao trabalhador e que o empresário é mau, né? Não é assim, né? O que quem empreende tem que entender é que assim, você não pode ser leviano. A gente está numa fase já, a gente está numa era em que há regulamentação para tudo, há que se observar os direitos das pessoas, os direitos humanos, os direitos da personalidade, etc. Então, assim, é só você fazer as coisas com fundamento, de forma correta, né? Você ali ser organizado, né? Como você disse, guardar ali qual foi o critério utilizado, por que escolheu esse e não aquele, pelo menos pelo tempo aí da prescrição, né? Para você ter ali a sua possível defesa no futuro. Porque se você fizer tudo direitinho, a chance de você ser condenado é baixa, né? A chance de você ter um susto lá na frente, você vai ter o susto com o ajuizamento da ação, né? Mas você vai confiante de que vai fazer a demonstração necessária, né? É só fazer as coisas sem ser leviano, né? Com fundamentos. E uma vez eu estava no aeroporto, teve uma época da minha vida que eu viajava muito para dar palestra, para dar aula, né? E eu viajava tanto que eu já sabia no Santos Dumont, né, no aeroporto aqui do Rio, quais cadeiras eram próximas de tomadas, porque para poder estar sempre carregando ou o celular ou o notebook para ficar trabalhando, né? Nesse dia eu percebi, caramba, acho que eu tô exagerando. E era muito final de semana, né? Que assim, trabalhava a semana como juiz, aí sexta-feira viajava e dava aula sexta-noite, dava palestra sábado, enfim. Fiquei 8 anos da minha vida dando aula aos sábados. E uma vez eu estava sentado no aeroporto e eu tinha 2 caras do lado assim, abrindo envelopes, e aí eu percebi que eles estavam vendo propostas, currículos de candidatos a emprego. Eu fiquei horrorizado. Eu quase puxei a carteira de juiz e falei, freeze! Justiça do trabalho. Porque era assim, eles olhavam pela foto e assim, isso aqui é muito feio, jogava fora, no lixo. Assim, sabe? Isso aqui mora longe. Então assim, eu falei, caramba, qual o critério que esses caras estão usando? Nada, totalmente discriminatório. Aí eu falei, mas quem é que vai provar isso, né? Esses candidatos que estão tendo o currículo jogado fora, como é que vão provar que não conseguiu emprego porque foi considerado feio pela foto, né? Foi aí que eu comecei a me atentar muito para essa situação da discriminação na admissão, que eu acho bem periclitante, né? Um negócio bem, eu acho duro, porque você nega o essencial para um ser humano, né? O direito de trabalhar, o direito ao trabalho, né? Quando você discrimina já na entrada, né? O cara não se insere, é muito pesado, eu acho. E quanto mais no Brasil, a gente tem visto cada vez mais filas enormes de pessoas buscando emprego, então, enfim, cabe realmente ao empregador, ao empresário, ao contratante, atentar para não ferir suscetibilidades, para respeitar, atuar em conformidade mesmo, para respeitar as leis vigentes, né? E aí, mais uma questão importantíssima, eu acho, para processo seletivo, né? Que é não esquecer que nós temos hoje a LGPD. E a LGPD, por hora, se aplica a todas as empresas, né? A gente ainda não tem uma regra de exclusão de empresas, enfim. Então, a LGPD está aí também para as relações trabalhistas. E lá, a lei deixa muito claro que você, para coletar dados, a regra é você ter justificativa, ter consentimento, né? E os dados sensíveis é onde mora o problema trabalhista maior, né? Os dados sensíveis são aqueles que levam você a possivelmente criar critérios discriminatórios. A própria lei, por exemplo, fala que é um dado sensível você querer saber se o empregado é sindicalizado ou não. Por que esse dado é relevante para eu contratar ou não uma pessoa? Não pode ser. Se esse dado é relevante para eu contratar ou não uma pessoa, eu estou sendo discriminatório.
Então, assim, se a empresa quer saber se você é sindicalizado ou não, ela vai ter que dizer o porquê. Qual é a justificativa da coleta desse dado? Está coletando isso para quê? Né? A mesma coisa, e aí entra também questões bem sensíveis, né? Questão de gênero, assim, qual é o gênero que você se identifica? Assim, por quê? Isso é relevante para a contratação? Regra geral, não. Né? Uma ou outra profissão que isso pode dar algum problema, mas assim, regra geral é irrelevante. Então, para que você está perguntando isso? E aí a gente entra numa esfera que hoje é muito delicada, né? Porque as empresas, elas precisam se preocupar com a diversidade, em ter nos seus quadros representantes de todas as tipos de etnias, de orientação sexual, de tudo, né? Tem que ter a diversidade ali nos seus quadros, né? Até porque a diversidade, eu já falei isso aqui também, já tem estudos que mostram que ela aumenta a produtividade, porque você inclui pessoas com cabeças diferentes, com mundos diferentes, com visões diferentes, e aquele trabalho em equipe, né, que vai se complementando, costuma produzir algo novo. E o trabalho mais importante hoje é o trabalho criativo, né, que é o trabalho que, por enquanto, a inteligência artificial não faz. Então, a diversidade está se mostrando, olha que interessante, né? Muito. Economicamente interessante. E aí, quando fica economicamente interessante, é muito mais fácil o mercado absorver, né? É um argumento muito mais fácil para o mercado. Então, a gente tem que bater nessa tecla que eu acho muito importante. Agora, quando você pega um dado sensível desses, você tem que justificar o porquê. É para ter diversidade. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, você depois vai ser questionado se de fato você usou aquilo para os fins corretos. É para ter diversidade? Tá, mas então por que só tem homem branco aqui? Então você está coletando um dado que não está revertendo na prática para o objetivo, né, que foi inicialmente imaginado. Pelo contrário, está ajudando a reforçar a discriminação. Então, assim, tem que tomar muito cuidado hoje com o que você pede, com o que você faz, né? E, no fundo, ser honesto, ser probo, né? Ser ético, que aí o problema fica bem menor, né? Sem dúvida. E tomar realmente muito cuidado com a questão da coleta de quaisquer dados. Hoje, acho que é um dever de responsabilidade mesmo do empregador, essa coleta, a forma como os dados são armazenados, como são descartados também. O tratamento dos dados, né? Ter um profissional responsável por isso, né? Eu me lembro que um colega procurador do trabalho, ele uma vez foi fazer uma investigação numa empresa e aí se deparou com uma denúncia lá relativa a questões de saúde e tal. E aí ele falou, eu quero ter acesso aos exames periódicos dos trabalhadores e tal. Aí ele ficou horrorizado, porque assim, exames médicos são sigilosos, né? É médico e paciente, né? E aí estava assim, em cima de uma mesa, no RH, todo mundo tendo acesso ali a todos os dados médicos de todos os trabalhadores. Assim, eu acho que foi até por ignorância, não foi por maldade, né? Não sabia fazer o tratamento daquele dado, né? Que ali tem informações que são de confidencialidade, né? Médico, paciente e dados sensíveis, né? Então, imagina, doenças, enfim, milhões de coisas ali que vai ter no prontuário médico, né? E aberto ali no RH, o pessoal pegando, passa para cá, passa para lá. Na mesma hora já saiu ali uma investigação boa, né? Tem que saber dar o tratamento, né? Eita, tem que saber, com certeza. Porque é isso, contratar trabalhadores é muito legal, mas tem muita coisa que não pode. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que fazer as coisas bem feitas, antenado aí na legislação, e é para isso que a gente está aqui, né? Para ajudar vocês a entenderem essas necessidades novas da área trabalhista, que não para nunca, está sempre em movimento, graças a Deus, porque a vida é dinâmica. E a área trabalhista cuida, o objeto, né, da nossa área é o ser humano, então tem sempre novidade. E a gente traz as novidades aqui no nosso programa, no nosso canal, que você vai seguir, vai curtir, para a gente continuar trazendo para vocês as informações, essas dicas bacanas,
para melhorar a sua atuação, para melhorar o número de processos que existem, para a gente ter uma sociedade melhor como um todo. Isso. E qual é o seu papel? Curtir o vídeo, distribuir, passar para os amigos, seguir nas redes sociais, mande suas dúvidas. Se tiver algum caso interessante, né, Carol? Se tiver alguma coisa para contar, a gente coloca aqui nos próximos episódios, que é sempre bacana ter essa interação com vocês. Valeu, forte abraço.